Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Abri um horário que não tem ninguém, que é o melhor horário que tem, cara. De eu poder tirar umas dúvidas. Pô, de boy, tudo bem? Eu abri esse hangout rápido aqui porque eu tenho assistido a turma. Ontem, inclusive, eu tive no chat de um youtuber conhecido, né? Acreditava que fosse amigo meu e tudo, e dei boa tarde, dei tudo, cumprimentei, e a pessoa nem me cumprimentou, mas o que eu escrevi a pessoa rebatia, mas não teve a dignidade de cumprimentar nem falar. Bem, essa já foi pro saco. Essa pessoa já era. Bem, o que eu tenho, eu vou deixar esse hangout aqui, vai ser um pouquinho, eu tenho algumas dúvidas, assim. Eu tava conversando com uma turma hoje cedo, e fui tirando algumas dúvidas com essas pessoas, né? Tava com dúvida e fui perguntando, né? Fui perguntando com todo respeito e carinho. Olha só, vamos fazer uma coisa. Eu ouvi assim, pô, Alex, você é de esquerda, você tá contra o Bolsonaro. Gente, nunca estive contra o Bolsonaro, nunca estive contra o governo, nunca estive contra nada disso. Eu sou contra a incoerência, cara. Eu não consigo concordar com as coisas que não estão acontecendo. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? Você tá batendo nos filhos do cara? Não tô batendo ninguém, cara. Eu tô cobrando, porque além de ter ido às ruas, além de botar minha cara sempre, e tá correndo atrás sempre do país, a gente tem o direito de saber por que as coisas mudaram. Sem fechar os olhos. Não podemos ser cegos iguais os petistas. Vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vou fazer uma pergunta básica aqui pra vocês. Simples. Eu ouvi ontem, no particular, que eu tava contra o Bolsonaro e contra os filhos dele. Então, vou fazer uma pergunta. Quem acha, eu vou esperar a resposta aqui, vou falar tranquilo aqui com vocês, não tenho pressa. Quem acha que o STF atrapalha o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro? Quem acha que o STF é contra ele? E que está ilegalmente fazendo as coisas? Vamos ver quantos sim, não. Quem concordar que o STF não tá sendo legal com o Bolsonaro, bota sim. Quem achar que o STF é uma coisa legal, bota não. Quem concorda aí com o STF? Ou discorda? Todo mundo acha, né? Então todo mundo acha que o STF não é uma boa pro Brasil e pro Bolsonaro, né? Aí eu pergunto, dentro da minha humilde ignorância, por que o Flávio Bolsonaro votou contra a investigação dos ministros do STF? Entendeu? Eu vou repetir a pergunta. Por que o Flávio Bolsonaro votou contra a investigação dos ministros do STF? Eu não votei nada não, hein? Eu não votei nada não. Quem votou foi o senador Flávio, que ficou do lado do STF. Bem, essa foi a primeira pergunta. Mas eu sou do contra. Bem, ouvimos uma campanha o tempo todo que iríamos, até não, pô, bonito, né? A esposa dele bonita, fazendo aquele negócio todo, em Libras, aquela história toda. Achei bonito, né? Nossa bandeira jamais será vermelha. Eu queria perguntar a vocês aqui, vamos tirar a dúvida. Quem foi que convidou o esquerdista do Joaquim Levy, do Paulo Guedes, para assumir ministério e ministro da Fazenda? O Boitatá, a mula sem cabeça ou o presidente Bolsonaro, cara? Quem foi? Queria saber quem foi que nomeou. Nós brigamos nas ruas, brigamos na internet, brigamos no Natal, perdemos amigos de infância, porque lutávamos por uma direita forte, por um compromisso forte. E um dos órgãos mais importantes do BNDES, ele botou um cara de esquerda, ex-ministro da Dilma. Tá certo? Vamos lá, só para não dizer que eu sou da esquerda. Daqui a pouco vocês vão descobrir quem é da esquerda. Quem é da esquerda. Entendeu? Então, quem é que toda vez para fazer um pronunciamento tem que estar de mão dada com um general, alguém perto, que quando fala sozinho se perde? Luciana Gimenez, o gaguinho do David Brasil, ou o presidente? Por que não foi na televisão antes de fazer corte da educação e falou aquilo que eu falei aqui para vocês? Pois é, Ailton, mas por que ele recebeu o Paulo Guedes e recebeu a carta branca do Bolsonaro? Entendeu? São coisas que estão acontecendo no Brasil. Vamos lá, vamos descobrir se foi o Alex. Vamos ver. De repente, esse Alex é um comunista, né? Quando eu fui chamado de comunista, até por amigos, hein? De desinformante e tudo. Vamos lá. Eu luto contra o STF. Eu, Alexandre, luto contra o STF. Entendeu? Que faça, não que acabe o STF. O STF tem que funcionar como tem que funcionar o STF, como tem que funcionar o judiciário, como tem que funcionar o corpo de bombeiro, como tem que funcionar a limpeza urbana. As instituições, elas precisam funcionar. Só isso. Mas do jeito que tá, eu não concordo do jeito que tá. Mas o Alex não votou pra não ter investigação dentro do STF. Mas vamos lá, vamos mais à frente aí. Bem, eu fiz um hangout ano retrasado, pesado também, sobre o corte de verbas dos militares. Sou totalmente contra. O general tem que receber bem, os militares, o povo tem que receber bem. O povo tem que receber bem. Tá? Não são só os militares. Todo brasileiro, que é um país rico. Não tem por que o brasileiro receber mal. Tem roubo. Então, fiquei chateado, na época eu li. Aí li sobre os postos de vigilância que iriam ser afetados. Comentei sobre o que o Roseno falou, sobre o que o nosso brigadeiro comentou, sobre a dificuldade de atender no norte do país devido à falta de verbas. Aí eu pergunto a vocês de novo. Foi Fernando Henrique, Lula ou Bolsonaro que cortou 40% agora das Forças Armadas? Vou esperar vocês responderem. Alguém, por favor, me dê o link. Ou até fala assim, Alex, você tá desinformado. Que tem uma chance. Eu não sou uma máquina, não. Eu queria até que passasse a Ailton. Você pode me ajudar, que Ailton é um dos que mais acompanha aí as Forças Armadas. A Ailton, eu concordo em 100% do que o Ailton sempre coloca no Face e tudo. Poderia, né, Rafael? Tá aí, o Rafael, meu amigo. Poderia me passar o link da justificativa de tirar 40% das Forças Armadas? Quem tá falando aqui é o intervencionista, tá? Pois é, Ailton. Aí é que eu falo. O Brasil tá sem dinheiro. O Brasil tá. Eu ouvi hoje, tava lendo um negócio do Paulo Guedes, Ailton, ele dizendo que não vai ter dinheiro pra ambulância, não tem dinheiro pra gasolina, não tá tendo dinheiro pra nada. O que a gente sabe que isso tudo é fake, né? Sabemos disso. Pô, Marcelo, quem tiver moderador aí, pô, bota pra fora aí. Vai embora. Vai lá ver o site intervencionista. O dia que você estudar e quiser voltar aqui, por entender o que tá sendo conversado, você pode voltar, mano. Por enquanto, quem puder de moderador aí, mandar o Marcelo pro espaço, manda. Tô com saco mais pra isso, não. Entendeu, Ailton? Agora, dá dinheiro pra Venezuela, 200 e tantos milhões tem. Porque, Ailton, até te fazer uma pergunta aqui pra todos vocês, Ailton. Vai lá. Obrigado, Heitor. Valeu, Rude.
Não, tira aqui. Eu sou intervencionista, por vocês não, hein? Por você que tava falando aí, você não é intervencionista não, hein? Eu sou intervencionista, eu não votei no Bolsonaro não, tá? Só pra tua coisa, eu não votei não. Porque pra mim a única solução é a intervenção nesse país. Sempre foi, sempre foi. Não fiz uma campanha pro senhor Jair Messias Bolsonaro. Desejo toda a sorte do mundo pra ele. Mas o que eu falei é o que está acontecendo. Não fizeram a intervenção, estamos pagando o preço. Estamos pagando o preço. Mas vamos continuar em frente. Vamos lá. Também teve isso também, ô Cláudio. Nenhum general reclamou do corte de 40%. Eu acho isso tudo muito estranho. Por que o princípio do direito, quem estuda no primeiro ano de direito já estuda, o direito, né, a obrigação da publicidade. As contas do governo, elas têm que se tornar, elas precisam estar sempre públicas. Você pode ter acesso a hora que você quiser. Você tem que ter. Por que o governo proibiu da Previdência você ter acesso à divulgação? Se está sem dinheiro, está tudo quebrado, o que está acontecendo? Isso que o Paulo Guedes fez, que o nosso presidente fez, isso é para Cuba, cara. Isso é para Venezuela. Por favor, alguém no chat poderia me explicar? Por que o princípio da publicidade foi cortado do brasileiro, se consta na Constituição Federal? Cadê? Entendeu, gente? Ah, você contra o Bolsonaro. Cara, se tentarem derrubar o Bolsonaro e tiver que ir pra rua, eu vou. Eu vou. Não tem Ailton. Isso aí eu vou te responder aí, que eu penso igual você sabe disso. Eu vou. Eu não vou querer que entre a esquerda de volta, nem PT, nem nada disso, não. Eu vou pras ruas. E vou apoiar o presidente. Mas não vou me calar perante esses absurdos todos que estão acontecendo. Eu vou brigar pelo presidente, porque o STF é contra ele, e o filho dele, porra, senador, não quer que investigue os ministros. Porra, eu que tô errado, cara. Porra, peraí, cara. Eu tô errado. Eu tô errado. Eu tô errado porque quero que faça. Eu não tô falando que quero que acabe com o STF, não. Que tenha uma investigação só. Se eles estiverem certos, tá tudo bem. Sem problema nenhum. Mas se estiverem errados. Por que o Flávio Bolsonaro não quis deixar que os senadores investigassem e tirassem essas dúvidas? Ou tirassem as dúvidas? Por que não? Já tá tudo certo. Agora, ele sabendo que é um órgão que tá contra o pai dele, que tem prejudicado o pai dele. E ele que defende tanto o pai, ele não é brigado com o pai. Ele ser contra? Eu não entendo, cara. Agora, volto a repetir aqui pra vocês, não mudo nada. Se amanhã tiver que ir pras ruas pra defender o Bolsonaro e o governo, não só o Bolsonaro, mas a nossa liberdade, eu vou lutar, cara. Eu vou lutar. Eu não quero a esquerda de volta. Entendeu? Eu não quero a esquerda de volta. Mas a situação que tá acontecendo no Brasil, eu vejo assim. E sabe, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou tentar explicar. É que vocês não. Vocês não vão entender. É de repente eu que não vou saber explicar. Eu que não vou saber explicar. Você começa numa luta, vai começar o Vale Tudo lá. Entendeu? Entrou lá, o Ailton vai lutar aí com o Alex. Aí, porra, eu tô sabendo que Ailton é o maior matador que tem. Ailton é o cara que bateu no Vanderlei Silva, no Sakuraba, em todo mundo. Já tô preocupado. Tô preocupado. Vou lutar com, porra, o cara que é fera, né? Aí Ailton entra. No que ele entra, porra. Primeiro tapa que eu dou nele, ele chora igual uma criança. Até se mija nas calças. Eu falo, porra é essa? Aí eu faço, ele já se assusta e quer pular o ringue. Meu amigo, eu vou partir pra dentro dele, vou quebrar ele todo, mano. Aquele respeito que eu tinha antes de soar o gongo, acabou. Acabou. Eu vou quebrar ele todo. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Eu consegui explicar e vocês entenderam? O Bolsonaro era um medo pra todo mundo. Quando o Bolsonaro entrou, senadores, deputados, todo mundo falou, porra, esse cara vai botar o terror, meu irmão. Agora ferrou, o que a gente vai fazer? Quando eles viram a montagem do governo que ele fez e o que ele cedeu, ninguém mais tem medo dele, cara. Primeiro que ele pediu pro Rodrigo Maia entrar. Depois botou como líder do governo uma esquerdista. Botou no BDS um comunista. Botou o Paulo Guedes pra poder mandar essa máxima da Previdência pra poder acabar. Porra, não vai ter mais emprego no Brasil por causa da Previdência? Meu irmão, que a gente tem de nióbio, de minerais, de tudo. Porra, nós somos ricos pra caramba, rapaz. Você acha que alguém quer roubar pobre, rapaz? Eu quero roubar rico. Ele se sente isolado, por quê? Porque ele, no afã de ganhar as eleições, e chegou uma hora que ele lançou a candidatura, e a candidatura não era mais dele, sim do povo brasileiro, que precisava de alguém para poder combater essa esquerda, e o primeiro nome que aparecesse ali forte iria levar, e foi o Bolsonaro. O que aconteceu? Desde o momento que ele entrou, que o Bolsonaro entrou para presidente da República, ele sabia, olha, vocês vão lembrar, eu tenho esse negócio todo gravado meus. Ele uma vez falou que eu vou acabar com o Ministério do Trabalho, de manhã cedo. Quando acordou, ele acordou com disposição, tomou o todinho dele, comeu sucrilho Kellogg's, falou, porra, vou acabar com o Ministério do Trabalho. Chegou de tarde, ele deu 10 marretadas na cabeça dele, o cara desistiu. Amigos, vamos pensar o seguinte, você passou numa faculdade, chegou na universidade, a universidade não sabe nem qual vai ser a grade curricular que ela vai passar pra você, porque ela não tem organizado isso ainda. Você tá lá em medicina, o cara fala, amanhã você vai ter teoria geral do Estado, TGE. Não, mas peraí, isso de direito é verdade, peraí, medicina, anatomia 1, vocês vão fazer anatomia 1. Porra, o governo Bolsonaro, gente. O cara não esperava ser presidente da República. O cara não esperava ser presidente, ele não tinha um programa de governo, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Entendeu? Não tinha nada, cara. Tanto não tinha que o líder de governo dele é uma mulher da esquerda, que já falou que vem vice-presidente do Dória. Porra, cara, a líder do governo dele quer ser vice-presidente do Dória. E eu que tô errado, mano. O Alex que tá errado. O filho dele vota contra a CPI, a investigação da STF. O Alex tá errado. Navio chinês metralha brasileiro, nossos pescadores, e eu que tô errado. Não se fala mais de nióbio, não vão abrir o BNDES. O AAA que já foi vendido pro Banco Mundial. É só procurar José Sarney Filho e o AAA lá, você olhar. Porra, eu que tô errado, cara. Tá cobrando. Eu não tô cobrando. Vocês, youtubers. Ontem fui destratado por um youtuber que é conhecido meu. Por que vocês não tentam abrir os olhos do Bolsonaro ou até chegar junto? Ó, Bolsonaro, peita o nhonho, peita o que você quiser, nós vamos estar do seu lado. Mas vai estar de verdade. Não é aquela história de ter manifestação, eu não vou porque tem promoções na Casa Bahia, mano. Porque a direita tá terceirizando. O Bolsonaro, ele tá tendo que resolver os problemas de todo brasileiro. Sem ter apoio de ninguém, cara. Tem apoio dos falsos amigos, aqueles que batem, acham o máximo ser amigo. Eu não acho nada demais ser amigo nem de Flávio, nem de Bolsonaro, nem de ninguém. Eu sou amigo do Brasil, cara, eu sou brasileiro. Eu vivo na mesma Constituição que todo mundo vive, cara. Então, eu quero que dê certo. Eu não quero que dê errado, não. Você quer que dê errado? Por vocês que estão defendendo isso tudo, vocês querem muito mais o mal do Bolsonaro do que eu, cara. Porque eu tenho o maior prazer, se eu tivesse a chance de falar pra ele, dizer isso tudo que eu tô falando pra vocês. Não é na cara dele, não. Falar, ô presidente, olha só, presidente. O seu filho votou contra ele investigar o STF, cara. O cara que tá sentado no BNDES, ele nunca vai abrir. Por você, quando foi 2 vezes lá nos Estados Unidos por beijar a mão lá do conselho lá e tudo, você já sabia que isso ia acontecer, cara.
Você sabe que o Paulo Guedes foi empurrado para a goela abaixo a sua. Você sabe que na Constituição Federal, o princípio da publicidade funciona. Você não pode pegar e esconder as contas do povo brasileiro porque você tem interesse em passar reforma para a Previdência. Você não pode falar que um trabalhador tem que pagar o salário de 2, 3 aposentados porque isso é mentira. Sabe por quê, presidente? Deixa eu contar uma coisa para o senhor, presidente. Porque desde o início, todo servidor público, até o servidor privado, ele era descontado no salário e pagava para se aposentar. Pelo erro que não é do senhor, é do governo, governos de esquerda que acabaram com o dinheiro dos aposentados. Esses dois não têm culpa, não. Mas que tal o senhor pegar o Nióbio, que é uma das maiores fortunas que o Brasil tem, e ter um controle em cima disso? Por que eu não ouço falar em Nióbio? Entendeu? Por que, cara? Que o PT vai voltar, rapaz. O PT é ministro da. O PT tá sentado no BNDES, rapaz. Ele não vai voltar, não. Ele não saiu, Francisco. Para com isso. Então me responde aí, Francisco. Quem é o presidente do BNDES? Me diz, pô, me responde aí. Tô lendo vocês se você tá falando. Eu vou responder, hoje eu tô. Me responde aí, tô aguardando você responder, Francisco. O PT saiu, Francisco. Você tem certeza? Cadê, cara? Porra. Pois é, cara. Eu tô esperando o Francisco responder, que ele disse que vai embora porque a gente quer que o PT volte. Ao contrário. Quem quer que o PT volte é quem bate nas costas do Bolsonaro só pra dizer que é amigo do presidente. Deixa eu perguntar pra você, Francisco. Não sei se você já fugiu, já saiu, né? Eu quero te perguntar um negócio. Quem é a líder do governo? Você sabe a história dela? Quem é a líder do governo? É minha amiga Marta Serra, que lutou pelo Brasil até a morte, que poderia ter sido uma ótima deputada, por sinal. Quem é? Quem é a mulher que é líder? Ah, não é, é da esquerda, né? Quem é que tá mesmo sentado no banco do BNDES? Quem foi o filho de quem que foi contra? Porra, eu fico meio puto com isso, rapaz. Sabe, o cara vem aqui falar uma merda dessa assim, pô, que o PT quer que volte. Meu irmão, o filho dele foi contra uma investigação do STF, cara. Pois é, Regina, eu também acho. A Martinha é tão boa. Pois é, o Ailton, é o Joaquim Levy. Joaquim Levy. Não, Martinha. Entendeu? Aí tá aí. Eu faço as perguntas, as pessoas, olha, vocês do Bolsonaro, tá? Vocês estão iguais ao PT. Você conversa com o cara do PT assim, qualquer coisa ele começa a chamar de fascista, comunista. O bolsonarista tá igual, ele não consegue dialogar. Ele não consegue te responder. Quando a resposta não é a favor deles, eles começam a ofender. Ah, então você quer que o PT volte? Não, meu filho. Já falei aqui, eu não sei, posso até desenhar pra você. Se tiver que ir pra rua lutar pela direita e lutar pelo Brasil, e lutar para que não entre o Haddad, essa turma toda aí, cara, eu vou estar junto, irmão. Eu não vou abrir mão do meu país, não. Quem abre mão é vocês. Por uma migalha, por não terem estudado, não entendem o que está acontecendo, cara. Não entendem. Vocês olham o filho do Bolsonaro ficar do lado do STF e mesmo assim vocês ficam calados. Calados. Entendeu? É complicado. Eu não vejo nada com lógica nesse país. Tudo que foi. Olha, se você pegar aí os hangouts antigos de vários movimentos intervencionistas, vocês vão encontrar aí vários cartazes pedindo várias coisas, né? E eram bandeiras que o pessoal, tanto intervencionista como o pessoal do Bolsonaro, levantava. E eram as mesmas bandeiras. Abram o BNDES, guardem o Nióbio, vamos não sei o quê. Nada disso aconteceu, gente. Nada disso está acontecendo. Aí você pensa, pô, tá início do governo? Sim, é verdade, tá início do governo. Mas o pouco do início do governo, com o STF, que já poderia estar andando a investigação contra o STF, o próprio filho do presidente foi contra. Aí a gente já começa. O BNDES, que poderia já em 90 dias, 120 dias, abrir pelo menos tudo que acontece dentro do BNDES, foi colocado lá o ministro da Fazenda Dilma. Vamos lá. Nióbio, nem se fala mais. Pô, Nióbio acabou. Nióbio acabou, não precisamos comentar sobre isso. E aí, cara? O que nós vamos fazer? Mônica, você falou tudo pra mim agora. O que fazer? Vou perguntar o que a Mônica tá perguntando. O que fazer, cara? Aí você fala, porra, o Bolsonaro, arrebenta lá no Congresso, cara. Não deixa esse cara subir em você, não. Bota um líder no Congresso pra lutar por você. Aí bota a mulher que na primeira semana de janeiro já brigou com os filhos e entregou o assunto interno do WhatsApp do pessoal da presidência. E na terceira semana o Bolsonaro vai visitar o Dória, dizendo que seria um bom presidente e a maionese seria a vice dele. Essa é a líder do governo. BNDES tá na mão do pessoal da Dilma. Porra, cara, a culpa é do Alex, mano. Pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Você precisa saber? Mandou, perfeito aí. Olhem mais pro Criador. Entendeu? Olhem mais pro Criador, porque é uma guerra espiritual. E pesada. 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 Se você me perguntar 100 vezes se eu ainda sou intervencionista, eu sou intervencionista. Não sei se seria com esses generais. Pois é, o The Walking Dead zumbi. Alex fala da guarda bolivariana do Lula. Pois é, cara, a Força Nacional continua aí. Quantas vezes eu vi o Bolsonaro dizer que era contra essa Força Nacional? Que era a guarda bolivariana. Tá aí, cara, ninguém mexeu em nada. Pegava aquela turma e botava os seus estados de volta nas forças auxiliares ou força principal. O que quisesse, cara. Entendeu? Agora, eu não vou me calar de jeito nenhum, cara. Ah, você tá sendo contra o Bolsonaro? Não. Eu não tô sendo contra ninguém, não, cara. Tô sendo contra, não. Se você não conseguiu entender, o que eu posso fazer, cara? Você olha quem votou a favor do STF. Você olha o que tá acontecendo e vai ver se é o Alex, cara. Entendeu? Pois é, cara. O Moro perdeu o COAF em uma votação esdrúxula que foi inconstitucional. O Moro não poderia ter perdido o COAF. Mas nesse Brasil, como o nego faz o que quer e o STF também, e o Flávio Bolsonaro não quer que investigue o STF, mas a culpa é do Alex. Acabou. Então é isso. O que eu tinha pra dizer pra vocês é isso, porque ontem eu ouvi de muitos amigos. Muitos. Pô, você tá defendendo a esquerda? Eu defendendo a esquerda? Se eu tô lá, meu irmão, eu ia pedir investigação. Investigação não, uma auditoria no STF. Se tivesse tudo ok, tudo bem, cara. Parabéns aí, Toffoli e companhia, continue o trabalho. Não tá ok, pau neles. Só isso. Usar a lei. O que eu peço é que use a lei, cara. É que navio chinês não possa dar ordem aqui dentro do Brasil, que o nosso nióbio não vai embora, que o AAA, que é irreversível. Eu quero ver quem é o macho. Só vejo um macho pra fazer isso. 2 machos pra poder fazer isso aí. O Putin ou o Trump. Se fosse dentro da Rússia ou dos Estados Unidos. Virar pro Banco Mundial e mandar dar um pé na bunda. Você acha que o Brasil, com orçamento agora de menos 40% nas Forças Armadas, tem força pra expulsar um Banco Mundial do AAA? Fala a verdade pra mim. Vocês já deram uma lida no AAA, cara? Vocês viram quem assinou? Vocês viram quando foi publicado, em dezembro de 2017? Quem assinou? Vocês olharam tudo que tá acontecendo de verdade? Fala pra mim de verdade. Fala pra mim de verdade, cara. Porra. Onde tá, cara? Cara, a Dilma cortou 10 vezes mais dinheiro da educação do que o Bolsonaro agora mexeu. E o Bolsonaro mexeu de uma maneira certa. Já falei milhões de vezes. E não fez errado, não. Os reitores não querem dar satisfação para onde foi o dinheiro, ele tem que apertar. Entendeu? Tem que apertar. Mas ele tem que apertar explicando que isso é um erro que ele comete. Sai do Twitter, presidente. Para com isso, cara. A pessoa que trabalha aqui na minha casa, meus funcionários, eles não têm Twitter.
Eles têm a Jornal Nacional todo dia. Vai pra televisão, cara. Foi Sarney Filho, Ailton. Foi Sarney Filho. Em dezembro de 2017, acho que foi dia 21 ou 20 de dezembro, foi perto do Natal que ele deu esse presente pro Brasil. Tá lá. Quem tem peito, Ailton, de chegar para um Banco Mundial e falar que a gente sabe quem é o dono, quem é aqui mandando no Banco Mundial, ó, nós vendemos para vocês, mas vamos te fazer um negócio, vamos pagar de volta aqui em 10 prestações. Quem tem peito para isso, cara? Aquela terra não é mais nossa, gente. Quase um quarto da região norte foi vendida. Já foi vendida. Nego fala assim, o Brasil não vai perder mais. Já perdeu. Uma boa parte. Não sou eu que estou dizendo, gente. Tá aí, é só vocês procurarem. Tenham o trabalho de ler e procurar. Procurem. Pois é, Júnior. A gente foi pra rua milhões de vezes, cara. Pra poder o Bolsonaro entrar. Quando o Bolsonaro entrou e vocês votaram no Bolsonaro, a maior caixa preta do Brasil, que é a BNDES, é do pessoal da Dilma. Quem tá segurando lá é o pessoal do PT. E a culpa é minha. Me diz com verdade aí, cara. Vocês viram alguma vez o Alex aqui indicar alguém? Pô, eu quero indicar Joaquim Levy pro BNDES, que era o ministro da Dilma. Não fui eu não, cara. E vocês vão continuar achando isso tudo. Eu tô impressionado, cara. Eu não tô falando nada aqui do que eu acho, não. Tô contando fatos. Vocês vão procurar nos jornais e vão olhar. Flávio Bolsonaro votando a favor do STF. Vocês vão olhar o tripulado do jeito que tá. Você não vai encontrar mais nada sobre o Nióbio. OIT 169 não foi revogada. Navios chineses dando tiro em navios brasileiros, a nossa marinha não fazendo nada, porque espera uma ordem do comandante maior. Cadê, gente? Entendeu? Cadê? Agora, vem coisa pesada aí pro segundo semestre. A gente sabe que o União e essa turma aí não vai deixar o Bolsonaro governar. A gente sabe disso. Ele sabia disso. Entendeu? Ele sabia disso. Pois é, Ailton, mas o Banco Mundial vai querer vender? Esse é o problema. Entendeu? Esse é o problema. Não, o Fernando, o Dória não vai ser o próximo presidente. O Bolsonaro caindo, o general Mourão é o presidente da República. O Cartman, o aquífero Guarani já está comprometido há muito tempo. Você vai para o sul do país, você passa por Santa Catarina, esses lugares assim, você tem hotéis já oferecendo água do aquífero Guarani. Ele já está contaminando. Mas o aquífero maior está lá no Rio Amazonas. Lá para baixo você vai ter o leito lá do Rio, lá embaixo mesmo você vai encontrar um puta aquífero, cara. Mas isso até hoje em dia, nem. E é isso, gente. Quem entra é o Mourão. Será que o Etigói vai ter lugar no governo? O Etigói ficou do lado do Temer, que falava que estava divertido no século XXI. Pois é, cara, vai ter que ir pro Tribunal de Haia. Mas até lá, né, Ailton? Quantas riquezas saem? Entendeu? É difícil demais. Não é isso. Só entrei aqui para fazer essas perguntas, fiz as perguntas no início do chat. Vocês responderam. Graças a Deus, fiquei mais aliviado um pouco, porque eu já fui dormir pensando que eu era o culpado de tudo que estava acontecendo no Brasil. Já estava achando, porque do jeito que estavam falando comigo. O Abner, ele não sumiu, não. Todos estão se movimentando por trás. Não tem ninguém parado. Entendeu? Não tem ninguém parado no Brasil. Entendeu? É isso aí, gente. Eu só abri isso aí porque realmente. Porque quando eu vi ontem o STF tá acabando com o Bolsonaro, eu ouvi isso aí, me doeu. Porque a pessoa que me falou, uma pessoa que também tem youtuber, também tem canal, tem bastante seguidores, 100 mil vezes mais do que eu. E a pessoa fala uma atrocidade dessa, eu pensei 10 vezes antes de responder, entendeu? E eu falei assim, me tira uma dúvida, eu não vou dizer o nome da pessoa. Falei pra ela assim, me tira uma dúvida. Quando teve a votação no Senado para investigar o STF, o filho do Bolsonaro foi contra ou a favor da investigação? A pessoa meio deu uma bugada. Falei, pois é, cara, o filho do presidente votou contra a investigação do STF. E a culpa é minha, cara. Paulo Guedes destruiu o Chile, destruiu a Argentina, destruiu uma pancada de lugar. A culpa é minha. Paulo Guedes proibiu o princípio da publicidade. Você não pode mais ter acesso às contas da Previdência. E a culpa é do Alex, cara. O Alex que tá sendo contra isso tudo. Porra, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tem gente que fala assim, pô, Alex, eu não concordo com tudo que você fala. Não, pô, isso é saudável. É saudável. E eu convido sempre. Entrem aí, debatam. Pode debater, debatam comigo, sem problema nenhum. Pode debater. Eu tô aberto a ouvir coisas diferentes. Agora, eu tô aberto a ouvir, tô aberto a falar. Mas mais aberto ainda estão os meus olhos. Que leem as notícias e veem as coisas, cara. Esses eu nunca fecho, cara. Entendeu? Esses eu nunca fecho. Eu, quando abro aqui agora e olho a estrutura do governo e vejo que o Joaquim Levy é presidente do BNDES, eu pergunto, meu irmão, onde está essa turma que está no oba-oba? Eu tô no oba-oba, cara. O povo não pode mais ter acesso às contas do governo. Como, cara? Eu também acho, Ailton. Também acho. É aquilo que eu falei, Ailton, pô, da nossa luta, né? Entrou no ringue cheio de gás, mas na hora. Entendeu? Aconteceu isso aí. Aí tem, ontem eu tava conversando também com a Ana, lá em Vegas, e a Ana tá falando, pô, Alex, mandei a sua live que eu gravei aqui para as minhas amigas, todas dizendo que você era. Todas dizendo que você era de esquerda. Eu tenho que rir, né, cara? E eu entendo a pessoa falar isso. A pessoa que não entende o que eu tô dizendo, não entende, ou de repente eu não estou sabendo dizer, porque eu não sou o rei da verdade, também não sou o mestre explicando as coisas, de repente o jeito que eu tô dizendo as pessoas não estão entendendo. Mas tudo que eu falei aqui, se vocês procurarem nos jornais e no Google lá, vocês vão encontrar, cara. Pedir uma coisa a vocês, que vocês assistam e se inscrevam lá no canal do Gustavo, no Projeto Ezequiel 33. E segunda-feira até a segunda parte, quem ainda não viu a primeira, assistam. Entendeu? Que vai ser muito importante. E vamos acompanhar isso aí, cara. Tô acompanhando. Vou falando. Entendeu? Vou acompanhando isso aí. Tô vendo youtubers defendendo o Olavo. Tô vendo youtubers defendendo isso tudo. Porra, cara, é assustador isso. Entendeu? É um negócio muito triste aí, essas coisas que eu tô assistindo aí, cara. Porque era a hora de quem realmente votou no Bolsonaro cobrar dele não, mas abrir os olhos. Falar, Bolsonaro, senta aqui, boneco. Vamos conversar, presidente. Entendeu? Pois é, o Walking Dead. O Foro de São Paulo continua tendo aí. Continua tendo tudo, cara. Entendeu? Assim, o Bolsonaro vai dizer, olha, o Bolsonaro vai responder o seguinte, o Alex, olha só, o jogo aqui em Brasília é pesado, você não tem ideia. E realmente não tem. Não tem mesmo, só quem vive, né? É que nem fala assim, você cego é horrível. Eu como não sou, eu posso até imaginar, mas saber como é, eu não sei. Eu não sei como é. Entendeu? Maria, não acho não, Maria. Não acho que era honesta, não. Entendeu? Entendeu? Fala Bolsonaro, mas eu não tenho telefone dele, não. Eu não tenho. E aí, Jorge, vou conseguir entrar? Cara, eu não tenho telefone do Bolsonaro pra falar pra ele isso, não. Só ia perguntar pra ele, ele ia dizer, olha, o jogo aqui é pesado. O Paulo Guedes eu tô engolindo. Porque, gente, se eu passar aqui, eu não quero ficar passando vídeo aqui pra vocês. Mas eu tenho os vídeos dos filhos do Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, sendo totalmente contra essa reforma, explicando por quê.
Essa reforma da esquerda. Pegue um café da manhã que a Dilma fez em janeiro de 2016, que ela juntou a imprensa toda, que ela fez, justamente apresentou essa reforma. Essa reforma foi bolada pelo PT, cara. Pela esquerda, uma agenda, não é nem o PT, que eles recebem isso pronto. E o Bolsonaro teve que você quer ficar presidente? Você vai ser. Mas olha só, cara, tem que passar isso aqui da agenda, senão você vai rodar, cara. Entendeu? Então pronto. É só pegar. É só passar o vídeo aqui, se eu quiser eu passo pra vocês agora aqui. O filho do Bolsonaro e pro Bolsonaro dizendo que é um absurdo essa reforma. E de repente, menos de 6 meses, eles estão totalmente a favor, cara. Entendeu? Mas culpa é do Alex. Pô, eu vou cumprir minha penitência, vou jogar no milho lá, cara. E vou descansar agora. Gente, olha só. O que o Alex, o que você acha que deveria fazer? Rezem, orem, meditem, pensem no Plano Salvador. Porque isso é uma guerra espiritual. O diabo tá nadando de braçada no Brasil. De todos os lados. De todos os lados. Tanto do pessoal, entre aspas, esquerda e entre aspas, direita. Entendeu? Então é isso. Entrei rapidinho aí, entrei na tarde, não tem horário, vou deixar essa live um pouco aí. Quem tiver o telefone do Bolsonaro, fala pra ele que eu vou dar uma ligada. Me passa aí que eu dou uma ligada. Pô, moderação toda aí, obrigado aí. Foi legal, Jorge. Você conseguiu entrar, tava almoçando. Todo mundo aí, o Everlane, o Antônio, o Rudy, Morgan, meu amigo Ailton, cara. Ailton, tô sempre lá olhando, o Eunice, a turma toda. Tá todos os moderadores aí, cara. Entendeu? Mas vamos lá. Depois eu vou acompanhando aí o que tá acontecendo, vou acompanhando aí, vou vendo o que tá. E pode entrar na minha live, pode discordar do que eu quiser, cara. Só não quero que entre e comece a ofender. Entendeu? Não quero isso mais, não. Valeu, Paulo. Gente, um abraço a todos aí. Não sei se eu vou voltar até segunda-feira, não sei se eu vou fazer mais live, mas o Gustavo, muito importante a live do Gustavo na segunda-feira, do Projeto Ezequiel. Não pode perder, não, porque estão todos chamando o cara de guru, de fera, de não sei o quê, é o pai não sei de onde, é o pai disso, é o pai daquilo, mas as pessoas não sabem nem quem é. Não fazem nem ideia quem é o cara realmente. Entendeu? E eu tô analisando o que tá acontecendo com o Gustavo, okay? Não é pelo lado emocional, é pelo lado prático. Eu ouvi esse cara, que é um cara muito inteligente, quem chama o Olavo de burro, é burro. Quem chama o demônio de burro, é burro. Ele pode ser burro porque ele não conseguiu viver do lado de Deus, é uma burrice, porque é muito bom. Entendeu? Então, o cara de burro não tem nada. Mas ele fala de igreja, de Deus, o tempo todo, de religião. Casou 3 vezes, não pisou na igreja uma vez. Não batizou um filho. Será que vocês não estão ligando Lé com Lé, Lé com Cré, não? Será que vocês não entenderam que vocês estão sendo enganados igual uns trouxa? O professor Olavo tem razão. Nossa, cara. E eu não tenho, assim, eu quero que o Olavo, não, cara, eu quero que ele viva a vida dele. Me espanta é a pessoa seguir alguém sem procurar quem é. Entendeu? Sem procurar quem é. Eu falo, o cara fala que é católico, que é cristão, que é Maria, que ama Maria, mas nunca casou numa igreja. E casou 3 vezes. Teve 3 chances. Mas mesmo assim, a culpa é do Alex. Eu que estou desinformando vocês. Entendeu? O cara é fera. O Brasil precisa terceirizar, precisa de ídolos. O brasileiro, infelizmente, é o povo mais imaturo que tem. Cara, estamos em último lugar na educação, no ranking que foi feito com os maiores países de economia, não sei o que. Nós somos os últimos. Entendeu? Nós somos os últimos. O Brasil está. Deixa eu ver aqui, até vou tentando achar aqui para poder mostrar pra vocês, mas não vou achar agora, não. O Brasil está em último lugar. Cara. Nós brasileiros somos os últimos. E você quer dizer o quê? Por isso que nego não liga o Lé com Lé, o Cré com Cré. A educação não tem investimento na educação. Pô, eu tava lendo lá, a mulher não tinha diploma de Harvard, não tinha não sei o quê. A Dilma não conseguia fazer a conta de 30%, de 15%, de 20%, de 18%, que vai dar 30%. E isso aí nego aplaude. O pior não é ela falar, não, que eu acho normal a Dilma falar isso, seja quem for. É quando você pega aquele cara que você respeitava como professor seu na universidade, e o cara defende isso tudo. Você pensa, que merda de aula eu tive, e acreditava ainda que esse imbecil era alguma coisa, cara. Porque você acreditar numa pessoa que tá te enganando e mostrando, pátria educadora. Pô, qual a posição do Brasil? Última posição. Último lugar. Então não teve pátria educadora. Qual a dificuldade de entenderem isso, gente? Eu fico meio assustado. Gente, fiquem com Deus aí, boa sexta-feira, bom final de semana. E dependendo do que eu ouço, do que aconteça, eu volto aí e converso aí com vocês. Fiquem com Deus, obrigado, moderação, obrigado, pessoal aí. Tchau, tchau.